Boa noite, meus caros amigos e amigas. Estamos começando a nossa reflexão sobre a liturgia desse 16º domingo do tempo comum. Quero saudar a todos e começar rezando, pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção para esta nossa reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde nesta hora, nesta noite, acendei em nós todos o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos à Virgem Maria, Senhora nossa, nossa Mãe, Mãe da Igreja, que esteja conosco neste momento, intercedendo por nós diante de Deus, para que nós possamos fazer essa meditação de acordo com a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso, bendito São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, boa noite a todos que estão entrando aí na nossa conversa, estou vendo já muita gente aí nos acessando. Hoje estamos no 16º domingo no tempo comum, a liturgia deste final de semana. As leituras são a primeira Gênesis, capítulo 18, de 1 até 10. Depois temos o Salmo de Meditação, o Salmo 14. Depois a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24 até 28. E o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, 38 até 42. Qual é o tema principal, central desta liturgia? Conforme indicam para nós os homens preparados, espirituais, eles dizem que o tema deste domingo é exatamente o acolhimento de Deus na nossa alma. Deus que vem a nós e nós que precisamos hospedar Deus, precisamos acolher Deus. As leituras, então, falam disso, e é sobre isso, então, que a gente quer meditar um pouco. A primeira leitura é tirada aí do livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 1, em que Abraão recebe a visita de Deus, manifestada assim em forma de 3 anjos, que os santos padres da igreja viram ali como que a Santíssima Trindade. Mas é o próprio Deus que se manifesta como se fossem anjos. Então diz aqui o Gênesis, capítulo 1, capítulo 18, versículo 1, o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Ele viu 3 homens de pé diante dele, mas Abraão percebeu que não eram homens comuns. E aí ele levantou-se no mesmo instante da entrada da sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Bom, aí já mostra que Abraão percebeu que estava diante de algo sobrenatural, para ele se prostrar por terra, Muito bem. Meus senhores, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes na casa do vosso servo. Aí a gente já vê uma coisa muito interessante. Não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Abraão percebeu que ali estava a mão de Deus, um sinal de Deus. Então ele diz, não vá embora, por favor, sem entrar na minha casa. É para nós também uma lição. Às vezes Deus marca um encontro com a gente. Então a gente também tem que dizer para Deus, como disse Abraão,
Não passes avante sem se deter na minha alma, no meu coração. É o acolhimento de Deus que eu falei, que é o sentido da liturgia desse domingo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Veja, Abraão aí acolhe aqueles 3 homens. Na verdade, 3 personagens, né, em forma de anjos, que na verdade os santos padres mostram que eram a simbologia da Santíssima Trindade. Descansai um pouco sob esta árvore. Eu vos trarei um pouco de pão e assim restaurareis as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho. A igreja vê aí exatamente essa acolhida de Deus, essa hospedagem que Deus dá a Abraão e que nós devemos dar, né? Muito bem. E para isso que passasses perto de vós, é para isto que passasses perto do vosso servo. Ou seja, quando Deus passa perto de nós, é para ele ser abrigado, é para ele ser acolhido na nossa alma, né? Isso tem consequências muito importantes, né? Eles responderam, faze como disseste. Eles aceitaram que Abraão, né, o acolhesse. Deus aceita, né, que nós o acolhamos. Abraão foi depressa à tenda de Sara e disse a Sara, depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom e deu a um criado que o preparou logo. Tomou manteiga e leite e serviu aos peregrinos juntamente com um novilho preparado, conservando-se de pé junto deles sob a árvore enquanto comiam. Recebeu Deus, acolheu Deus no coração. Mandou Sara que preparasse com uma farinha mais fina que ela tinha pães. Mandou o servo matar um bezerro tenro, né, preparado. Levou para eles e ficou sentado esperando que eles comessem. Isso tudo, os santos padres da igreja veem assim, quando a gente acolhe Deus no coração com gosto. Deus então senta na nossa alma, né? Comeu debaixo desse carvalho de Mambré, Deus senta na nossa alma e fica aqui conosco, né? E continua, né? Então ele diz aqui que eles disseram, onde está Sara, tua mulher? Né? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe, voltarei à tua casa dentro de 1 ano, a esta hora, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara, né, ouvia por detrás a entrada da tenda. Está aí. Então Deus, quando ele vem, ele traz uma graça. Abraão acolheu Deus, acolheu aqueles homens que, né, prefiguravam Deus, né? Acolheu, tratou bem, gastou seu tempo, gastou suas coisas com Deus, matou o bezerro, preparou a comida, ficou ali. No fim, Abraão recebe a grande graça. Sara vai ter um filho. Sara, que era estéril, os dois eram velhos, já estavam perto de 100 anos. Sara vai ter um filho. Então, meus irmãos, qual é o sentido profundo dessa leitura? Quando Deus vem a nós e a gente acolhe Deus, Deus tem uma grande notícia para nós. Deus tem uma graça para nós. Graça de conversão, graça de santificação, entende? Então a lição é essa, precisamos acolher Deus, ter tempo para Deus, né? Ter vida interior, ter intimidade com Deus, certo? Essa é a primeira leitura. Depois, né, a gente vê aí o Salmo 14, né, em que o salmista coloca também esse sentimento. O Salmo 14 é um salmo pequeno, ele diz, né, é o modelo do justo, o modelo daquele que é santo, o modelo daquele que agrada a Deus. Ele diz, Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? Ou seja, quem é que vai ter essa intimidade com Deus? Quem é que vai acolher a Deus? Quem é que vai, né, ter isto? O que vive na inocência e pratica a justiça. Então, quem é que acolhe Deus? Quem vive na inocência, ou seja, foge do pecado e pratica a justiça. Justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, caráter, correção, santidade, né? O que pensa o que é reto no seu coração, cuja língua não calunia.
língua que não calunia, o que não faz mal ao seu próximo e não ultraja o seu semelhante. Então, esses são como que pré-requisitos para a nossa alma estar disposta a acolher Deus, né? O que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus. O que não retrata juramento, mesmo com dano seu. Jurou, cumpre, né? Mesmo com dano seu. Não empresta dinheiro com usura. Não empresta dinheiro com usura, nem recebe presente para condenar o inocente. Não aceita propina, não aceita suborno para fazer o mal. Aquele que assim procede jamais será abalado. É o Salmo 14. Então, é o coração puro, inocente, preparado. Esse coração está pronto para acolher a Deus que chega, né? E aí ele coloca para nós também o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, né? Aquele evangelho curto, mas de muita profundidade, né? Onde a gente vê Marta e Maria, né? E Jesus ia à casa deles, né? Jesus ia indo para Jerusalém, mas 3 quilômetros antes de Jerusalém tinha a cidade de Betânia, no caminho de Jesus. E Jesus parava ali na casa daqueles 3 irmãos, e Jesus tinha uma amizade muito profunda com eles, como mostra os evangelhos, né? Ele ressuscita Lázaro, que tinha morrido, né? E aqui nesse texto de hoje, de Lucas 10, do versículo 38 até o versículo 42, né? Nesses poucos versículos, estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. A aldeia era Betânia, né? E Marta, irmã de Maria e de Lázaro. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada no cuidado da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada, né? Bom, nesse encontro aí de Jesus com essas 2 irmãs, a gente tem muita coisa para aprender, né? A gente viu lá que Deus vem ao encontro de Abraão, né? Mas vem assim de maneira simbólica, né? Naqueles anjos que simbolizam Deus. Agora, Deus vem a essas 2 irmãs pessoalmente. É o Verbo agora encarnado. Não é mais o anjo que vai a Abraão, é o Cristo que vai a elas e Cristo que vem a nós. Então, a gente vê o seguinte: Maria senta-se aos pés de Jesus, né? E Marta está preocupada com a casa. A gente entende profundamente o que Marta estava fazendo. Certamente Marta estava preparando um almoço, um jantar para o mestre, né? Que eles amavam tanto. Está certa, está correta, não tem nada de errado, né? Só que ela quer tirar Maria dos pés de Jesus. Aí Jesus aproveita, né, para dizer: não, Marta, você se inquieta com muitas coisas, né? Maria escolheu a melhor parte. É importante me servir, sim, é importante, mas mais importante do que isso é ficar aos meus pés ouvindo a minha palavra. Por quê? Porque sem a palavra de Deus ninguém se salva. Aí está o segredo da palavra de Jesus, né? Maria escolheu a melhor parte, né? Uma só coisa é necessária. Então, aí a gente percebe muitas coisas, sabe, meus irmãos? Não é que Jesus esteja aí desprezando a atividade de Marta, não. Não é que Deus queira só a contemplação, não. Nós todos que somos casados, trabalhamos, temos filhos, temos que trabalhar, né? Mas é importante também fazer do trabalho um meio de santificação. O grande São José Maria Escrivá de Balag, o fundador do Opus Dei, ele colocou todo o carisma do Opus Dei exatamente em cima disso.
Você se santificar no mundo do trabalho. E o trabalho, né, se santificar. Não só ser contemplativo, mas contemplativo na ação. Né? Isso é muito importante. Né? Eu gostaria de ler aqui para vocês um pequeno trecho, né, do que disse São José Maria Escrivá de Balaguer sobre isso. Ele coloca o seguinte, né? Deveis compreender com uma nova clareza que Deus vos chama a servi-lo em e a partir das ocupações civis, materiais, seculares, da vida humana. Deus espera-vos no laboratório, na sala de operações, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no lar e em todo o imenso panorama do trabalho. Ele valorizava demais o trabalho, né? Ficai sabendo, né, escondido nas situações mais comuns, há algo de santo. Nas situações mais comuns, na fábrica, no quartel, na escola, há algo de santo, de divino, que vos toca a cada um, né, e que vos toca a cada um descobrir. Não há outro caminho, meus filhos. Ou sabemos encontrar o Senhor na nossa vida corrente, do dia a dia, ou nunca o encontraremos. Ok? Por isso vos posso dizer que a nossa época precisa de restituir à matéria e às situações que parecem mais vulgares o seu nobre e original sentido. Colocá-las ao serviço do reino de Deus, espiritualizá-las, fazendo delas um meio e a ocasião do nosso encontro contínuo com Jesus Cristo. Como é que isso é possível? A gente fazer isso que ele está dizendo aqui, né? Acho tão bonito isso daqui, espiritualizar, né, as coisas, né? E a ocasião, fazer da ocasião do nosso, de tudo isso uma ocasião de encontro contínuo com Jesus. Como fazer, né, que a gente tenha um encontro contínuo com Jesus no mundo do trabalho? Né? Você que é dona de casa, fazendo um almoço, limpando a casa, ou você que é médico que opera, um dentista, não sei, um operário de, como se diz, de chão de fábrica, né? São Paulo explica isso. Eu já coloquei aqui uma vez na carta aos Colossenses, no capítulo 3, São Paulo, no versículo 17, São Paulo diz assim: tudo o que fizerdes, por palavra ou por obra, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, se tudo que a gente faz na nossa atividade profissional, qualquer coisa, qualquer atividade nossa, a gente faz por Jesus, a gente está dando glória a Deus Pai. Você está se santificando naquilo. E no versículo 23, desse mesmo capítulo 3 da carta aos Colossenses, São Paulo fala: tudo que fizer, fazei de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor, certo que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Então, como é que o trabalho pode ser um meio de nós nos encontrarmos com Deus? Qualquer que seja o trabalho, né? Se a gente fizer por Deus e para Deus. Mais do que pelo salário que eu vou receber, mais do que uma promoção que eu possa receber, não. Mais do que até querer agradar o meu chefe, corretamente. Não, vou fazer por Deus, para Deus. Isso chama-se reta intenção. Reta intenção é fazer tudo por Deus e para Deus. Aí você vai se encontrar com Deus no mundo do trabalho. É a contemplação na ação. Mas não pode faltar também a vida de oração, a vida de intimidade com Deus. Né? Eu quero colocar um pouquinho sobre isso. Antes eu quero colocar aqui ainda a leitura que a igreja coloca hoje para nós, da carta aos Colossenses, que é do capítulo 1, do versículo 24 até o versículo 28. Colossenses 1, 24 até 28, São Paulo, né, ele fala da missão dele. Ele diz assim: agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. Veja, por que São Paulo está dizendo isso? Né?
Ele diz assim, me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Alguém pode se alegrar nos sofrimentos? São Paulo se alegrava. Ele diz aqui, me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. Eu completo na minha carne. Por que Paulo tinha esse sentimento profundo de que no sofrimento dele ele completava a paixão de Cristo? Por quê? Porque ele mergulhava em Deus. Ele acolhia Deus. Ele tinha um sentimento profundo do Cristo vivendo nele. Então isso aflora nele. Né? Só tem esse sentimento, só tem esse entendimento aquele que tem intimidade com Deus, como Paulo tinha. Ele diz, da igreja, dela fui constituído ministro em virtude da missão que Deus me conferiu de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus. Ele tinha essa consciência, né? Deus me colocou como ministro da palavra de Deus, certamente porque ele tinha essa intimidade com Deus na oração, né? Ele coloca, mistério este que esteve escondido desde a origem às gerações passadas, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A este Deus, né? A esse quis Deus dar a conhecer a riqueza e glória desse mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Então Paulo veio trazer para os pagãos, né? Cristo também quer estar em vós. Ele é a esperança da glória. Tudo isso porque Paulo tinha essa intimidade com Deus. Porque Paulo tinha vida interior. Então compreendia os mistérios de Deus. Compreendia o que Deus queria dele, né? E ele coloca, a ele é que anunciamos, admoestando todos os homens, instruindo-os em toda a sabedoria para tornar todo homem perfeito em Cristo. Esta era a missão de Paulo. Mas a gente percebe que Paulo era assim mergulhado em Cristo, né? Ele dizia, né, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? E nós precisamos disso também, sabe? Ser cristão é ter essa intimidade com Cristo, é ser discípulo de Cristo, é ser missionário de Cristo. Mas ninguém vai ser missionário de Cristo, ninguém vai, né, se não tiver uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração. E a igreja oferece para nós esse caminho, né, de nós fazermos a nossa alma forte na oração para podermos também ter uma contemplação na ação. O grande perigo, o que é? São as pessoas que se atiram num ativismo, obras, até de apostolado, e depois caem num vazio, cai às vezes numa frustração. Por quê? Porque, né, diz lá o salmista, né, se não é Deus quem edifica a casa, em vão trabalham os seus construtores. Se não é Deus quem vigia a cidade, em vão guardam os sentinelas. O Salmo 126. Né? Não adianta a gente querer fazer alguma coisa sem Deus, que é perder tempo. Meus irmãos, a gente faz muita coisa errada na vida. Não só coisas assim da nossa vida pessoal, as nossas atividades, as nossas decisões, os nossos negócios, não, mas as coisas da igreja, as atividades que a gente faz na igreja, os apostolados. Se a gente não estiver alicerçado em Deus, movido por Deus, sai tudo errado. Sai tudo errado. A oração nos mostra o que Deus quer de nós. E quando Deus mostra o que Ele quer de nós, Ele dá a graça. Porque Ele quer aquilo. Mas a gente só percebe aquilo quando a gente reza. Então, por isso que a igreja nos orienta a rezar sempre. São Paulo fala, orai sem cessar. Fala aos Tessalonicenses, né? Orai sem cessar. O que é esse orar sem cessar? Não é ficar 24 horas por dia de joelho. Não. É ter sintonia com Deus em tudo que você faz. Né? Existe um livro maravilhoso, um dos livros que eu mais gostei de ler, que ensina a gente, né, a alma de todo apostolado. É o nome desse livro. A alma de todo apostolado. Esse livro foi escrito por um monge, né, chamado Jean-Baptiste Chotard, um monge francês que já morreu,
né? Dom Jean-Baptiste Chautard. Eu gostaria de, né, aproveitar aqui esse livro, tirar dele algumas reflexões que eu tirei, para a gente meditar um pouco sobre isto, né? Eu coloquei aqui, né, algumas frases dele, ajuda a gente a entender o sentido profundo dessa liturgia de hoje, esse acolhimento de Deus, né, essa hospedagem de Deus na nossa alma, para ouvir Deus, deixar Deus nos conduzir, deixar Deus o que Ele quer de nós, né? O Dom Chautard, ele diz assim, né, que tudo que a gente fizer, a gente tem que pensar assim, o que Jesus faria no meu lugar? Se ele estivesse aqui agora, nessa situação que eu estou, o que Jesus faria? Ele põe isso assim como um lema, né, a nos guiar em direção a fazer a vontade de Deus, né? Bom, ele conta uma coisa interessantíssima no livro dele. Ele fala que o rei São Luís IX, o rei da França, que foi um grande rei, lá por volta do ano 1200 e pouco, ele morreu numa das cruzadas. Ele participou de duas cruzadas, a 7ª cruzada e a 8ª cruzada. Na 7ª cruzada ele foi preso como rei francês, precisou pagar um resgate para ser libertado, voltou para a 8ª cruzada, né, e acabou morrendo na 8ª cruzada. Mas olha o que ele diz aqui: o rei São Luís IX encontrava nas 8 ou 9 horas que habitualmente consagrava aos exercícios da vida interior o segredo e a força para se dedicar aos negócios do Estado e ao bem dos seus súditos. Ou seja, o rei Luís IX, São Luís IX, tudo que foi canonizado, né, rezava de 8 a 9 horas por dia para ele poder cumprir o papel de rei, né, conforme a vontade de Deus. Impressionante, né? É um fato que o Dom Chautard conta no livro dele. Ele diz assim: a verdadeira felicidade só se encontra na vida interior, que é uma participação na própria vida do coração de Jesus. Essa vida interior, essa vida de intimidade com Deus. E eu disse que a igreja nos ajuda nisso. Como é que a igreja nos ajuda nisso? De muitas formas. Quando você medita a palavra de Deus com calma, com profundidade, né, a chamada Lectio Divina, você faz comunhão com Jesus. Quando você participa da confissão e você deixa Jesus lavar a sua alma dos seus pecados, você está em comunhão com Ele. Quando você participa da Eucaristia e você faz uma ação de graças com calma, sem correria, né, você está ali. Eu tenho repetido muito isso, né? E o Dom Chautard diz aqui que parece que os 15 minutos depois da comunhão são os minutos mais difíceis na vida de muitas pessoas, né? Parece que, como dizia minha mãe, parece que tem formiga no corpo. A pessoa comunga, já vai embora da igreja, né, rápido, e não faz nem 15 minutos de adoração ao Santíssimo na própria alma. Como é que vai querer ter intimidade com Deus? Como é que vai querer ter intimidade com Deus? Jesus vem a mim, Jesus vem ao meu coração, desce do céu para vir à minha alma. E eu abandono Ele na minha alma e vou fazer os meus negócios, as minhas coisas. É como se você recebesse uma visita importante na sua casa, recebe a visita, coloca lá no sofá, serve um cafezinho e vai embora. Vai embora para a rua, deixa a visita sozinha ali. É assim que muitos de nós faz quando comunga mal. Não faz ação de graça, não faz aquele momento de adoração, de reparação, de intercessão, de súplica, né? De intercessão por você, pela família, pela igreja, pelos problemas da nação, sim, por tudo. Pelas atividades apostólicas que você desenvolve, pelas pessoas da sua família, pelos seus filhos, pelas almas do purgatório. Quanta coisa, meus irmãos, naquele momento de graça que Jesus está na nossa alma, nós podemos conseguir. Mas a gente tem pressa. Parece que o demônio nos tenta nesta hora. Vai embora, né? Há um fato interessante na vida de São Felipe Neri. São Felipe Neri contava uma história interessante.
São Felipe Neri, ele era assim muito brincalhão, era muito alegre, muito brincalhão, um santo extraordinário, né? Ele conta lá na vida dele que um homem ia à missa dele e comungava, já ia embora, saía para a rua, né? Aí diz que um dia ele chamou 2 coroinhas e disse para os 2 assim, ó, cada um pega uma vela acesa, quando aquele homem comungar e sair para a rua, vocês vão acompanhar ele, cada um de um lado dele com a vela acesa. E aconteceu. O homem comungou, saiu da igreja às pressas e 2 coroinhas, um de cada lado com a vela acesa. O homem olhou aquilo, o que é isso aqui? Esses 2 com a vela de cada lado, eu não sou santo, né? Ah, é o padre que mandou, é o padre que mandou. Aí o homem voltou lá, foi conversar com né, São Felipe. Ele disse, ué, sabe o que é? Tem uma norma da igreja que diz assim, quando o Santíssimo sai à rua, é preciso que tenha uma vela acesa de cada lado. Você levou o Santíssimo para a rua, não esperou nem a hóstia dissolver na sua alma, então eu mandei colocar 2 velas aí do seu lado. Diz que nunca mais o homem, né, fez isso. Ou seja, nós temos pressa. Por isso que a gente não tem intimidade com Deus. A gente corre. A gente não para rezar. Não para meditar. Né? Sabe, eu não tenho dúvida, gente. O demônio faz tudo para a gente não rezar. O demônio faz tudo para você não parar. Ok? Para você ficar na correria. Porque se você ficando na correria, você não encontra Deus. Né? Por isso que a igreja recomenda a cada 3 horas o ofício das horas. Levantou de manhã, né, as laudes, depois às 9 horas, né, a prima, depois ao meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da tarde, às vésperas, às 9 da noite, as completas, para você, a cada 3 horas, lembrar de Deus, acolher Deus, como Abraão, dar entrada de Deus no seu coração. Mas eu quero continuar aqui com mais alguma reflexão, aqui que coloca o nosso querido Dom Chotar, né? Ele diz assim, ele chamava de heresia das obras. O que é a heresia das obras? Ele dizia assim, a heresia das obras é a ação de Deus substituída pela atividade humana, orgulhosa e febril, a vida sobrenatural, o poder da oração, a economia da redenção, desprezadas ou esquecidas. Né? Eles chamavam de heresia das obras. Eu quero fazer as obras sozinho. Esqueço da oração, esqueço da redenção, esqueço, né, e numa atividade orgulhosa, febril, como se eu pudesse fazer tudo. Ele chamava de heresia das obras. Né? Ele dizia, sem vida interior e recolhimento, interessante isso daqui, olha, os pecados veniais hão de multiplicar-se na minha vida e chegarei a não fazer caso deles. Uma pessoa que não reza, que não medita, não para, os pecados, né, veniais vão crescendo tanto que a pessoa daqui a pouco não liga mais para eles e se tornam uma desgraça para a alma. Porque os pecados veniais não combatidos são como aquelas ervas daninhas que vai matando a planta devagar. Né? Outra coisa que Dom Chotar diz, o Deus das obras não deve ser abandonado pelas obras de Deus. O Deus das obras que a gente faz, né? O apostolado, a caridade, não deve ser abandonado pelas obras de Deus. Ou seja, o Deus das obras é mais importante que as obras de Deus. Isso faz lembrar a Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá fazia suas irmãs rezarem 3 horas na capela antes de saírem para a rua, para socorrer, né, os mendigos, aqueles abandonados, né, de Calcutá, que às vezes morriam até na rua. Mas primeiro vamos se encher da graça de Deus. Primeiro o Deus das obras, depois as obras de Deus. A gente não pode se enganar. Né? Ele fala assim, né, o Dom Chotar, esse livro eu recomendo que você leia com calma. Aqui estou só pensando alguns ensinamentos dele. Né? Muito, muito bonito isso, né? A alma de todo apostolado. Jean Baptiste Chotar.
é francês, já faleceu, né? Ele fala assim: se a minha sede de viver de Jesus não aumentar, é porque eu ainda não possuo o grau de vida interior que ele exige de mim. Entendeu? Se a minha sede de viver de Jesus não aumentar, é porque não possuo ainda o grau de vida interior que ele exige de mim. Né? E aí ele coloca uma coisa muito interessante aqui, que é o seguinte: aplica-te com todo o cuidado possível à guarda do teu coração, porque dele é que procede a vida. Na verdade é um provérbio 4:23. Né? Aplica-te com todo o cuidado possível à guarda do teu coração. Não deixa teu coração voar, não deixa teu coração se perder nas fantasias, nas imaginações, no sentimentalismo. Não, guarda teu coração. Guarda teu coração com Deus, porque dele é que procede a vida. Né? Tá aí. Ele fala assim: quando uma alma procura imitar Jesus, em tudo e com todo afeto, então Jesus reina nessa alma. Olha que bonito. Quando a alma procura imitar Jesus, né, com afeto, com devoção, né, então Jesus reina nessa alma. É bonito isso, né? São ensinamentos maravilhosos que ele coloca, né? Ele fala: não se deixar governar pelas coisas exteriores, reduzir a imaginação e a sensibilidade, fazer com que a inteligência e a memória, né, exerçam o papel de servas da vontade. A vontade deve estar acima, né, da sensibilidade, da imaginação, da inteligência, da memória. A vontade, né, para que eu guarde o coração. Não deixe meu coração ficar aí, né, voando com coisas exteriores que me tiram, né, de Deus. A vida de oração é, em si mesma, uma incomparável fonte de atividade. Muita gente pensa que a oração é algo assim, né, inócuo, né, algo que não tem valor. Não. Olha o que ele diz: a vida de oração é, em si mesma, uma incomparável fonte de atividade. Porque quando você está rezando, Deus está agindo em você. Deus está falando com você. Deus está fortalecendo a tua alma. Deus está preparando você para alguma coisa, né, que Ele quer que você faça. Né? Ele coloca aqui uma citação muito interessante de um bispo da Conchinchina, bispo lá da China. Olha o que esse bispo disse: 10 carmelitas a rezar auxiliar-me-ão mais do que 20 missionários a pregar. 10 carmelitas a rezar auxiliar-me-ão mais do que 20 missionários a pregar. Veja o poder que esse bispo entendeu da oração, um bispo chinês. Né? Paulo VI comparava a oração do Carmelo, né, desse povo que vive aí enclausurado, né? As clarissas, as visitandinas, as carmelitas, esse povo que passa a vida rezando. Paulo VI diz: é como aquela água que desce da montanha e irriga toda a planície. Sem isso, a planta não cresce. Sem essa oração, a evangelização não acontece. Então, esta oração das carmelitas, ela se entrega ali profundamente, né, no trabalho dos missionários, dos sacerdotes, né, como rega o terreno, prepara a terra onde a semente vai ser semeada, a semente do Evangelho, para que possa nascer. Sabe? Então, toda a lição desse Evangelho de hoje, Maria que fica aos pés de Jesus, bebendo ali da sabedoria de Jesus, a igreja coloca isso. Né? São Gregório Magno, o grande Papa, né, que evangelizou os bárbaros, São Gregório Magno dizia: nenhum sacrifício é mais agradável a Deus do que o cuidado das almas. Né? Fazer as pessoas rezarem, fazer as pessoas se converterem. Nada agrada a Deus mais do que isso. Mas para a gente fazer isso, nós temos que ter o coração cheio de Deus. E para ter o coração cheio de Deus, com a força de Deus,
com a unção do Espírito Santo, é preciso uma vida de oração, uma vida sacramental, uma vida de meditação da palavra de Deus, uma vida onde você guarda o seu coração. Não deixe seu coração se perder nas coisas do mundo, né? Se o coração se perde nas coisas do mundo, então a gente se afasta de Deus, né? Bom, o último pensamento dele que eu gostaria ainda de colocar, né? Ele diz assim, que é preciso estar convicto da nulidade da nossa própria ação, da nulidade da nossa força, excluir qualquer vaidade, qualquer autocontemplação. Não se ficar se autocontemplando, achando que você faz alguma coisa de bom, que você é isso, que você é aquilo, né? Desconfiança absoluta de si mesmo, né? E livrar-se do orgulho, que estraga todas as obras, né? Santo Afonso de Ligório dizia que se a gente faz alguma coisa para Deus, que não for com reta intenção, só por amor a Deus, a gente perde o mérito diante de Deus. Você pode fazer uma coisa gigantesca, mas se não for só por amor a Deus puramente, você perde o mérito diante de Deus. Está aí, né? O Dom Chotard diz, cuidado. Cuidado porque tudo no mundo nos fascina, né? E nos impede de viver em nós mesmos e viver com Deus. O mundo nos distrai, o mundo nos tira de dentro de nós mesmos, né? E nos tira do contato com Deus. Está aí, meus irmãos, esta é a nossa mensagem de hoje do Evangelho. Eu penso que essas palavras foram muito profundas, ajudam a gente a contemplar aí essa liturgia deste domingo em que Deus quer ser acolhido na nossa alma, para ser a nossa força. Porque Jesus disse, né, sem mim nada podeis fazer. Quando é que nós vamos nos convencer disso? Sem mim nada podeis fazer. Não faça nada. Não comece seu trabalho, não comece sua leitura, não comece suas atividades sem pedir a graça de Deus, né? Acolha a Deus primeiro na alma, acolha a Deus. É a chamada comunhão espiritual. Acolher Deus na alma, né? Louvar a Deus na sua alma, né? Jesus fala lá, na Santa Ceia, né? Está lá no capítulo 14 de São João, versículo 23, ele fala, se me amarem, acolher a minha palavra, né? O Pai o amará. Viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Olha que bonito. Se alguém guarda as minhas palavras, o Pai o amará. E viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Deus tem desejo de fazer morada na nossa vida. E realizar todas as coisas em nós, né? Os santos padres diziam assim, tudo que nós fazemos é graça de Deus. A única coisa que é nossa, o que é? Os nossos pecados. A única coisa que nós temos de próprio são os nossos pecados. Por causa do pecado original, que estragou a natureza humana. Mas quando a gente tem Deus, tudo é diferente. A graça de Deus vem e supre todas as nossas necessidades. Está aí, meus irmãos, eu sei que nada disso é fácil de viver. É preciso perseverança, é preciso paciência, é preciso autocontrole, é preciso a graça de Deus. Mas Deus não deixa faltar a sua graça, não. Quando a gente quer essas coisas, Deus quer mais ainda do que nós. Então Deus nos dá a sua graça. Então eu quero concluir essa nossa conversa de hoje pedindo, Senhor, venha em socorro da nossa fraqueza. Todo dia, quando eu vou à missa, né, antes de eu sair lá da Catedral de Lorena, tem um quadro bonito de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Eu coloco a minha mão no quadro dela todo dia e digo assim, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, socorrei-me na minha perpétua miséria. Eu aprendi isso com um santo. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, socorrei-me na minha perpétua miséria. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, socorrei-nos na nossa perpétua miséria. Eu quero pedir, Senhor, nesta noite a graça a mim e a todos esses meus amigos e amigas, nos dê a graça, Senhor, de acolher o bem no nosso coração. Santa Teresa d'Ávila dizia, ele paga bem a hospedagem.
quando ele é bem acolhido. Que com tua graça, Senhor, nós possamos acolhê-lo bem, sobretudo na confissão, na comunhão, na oração, na meditação da tua palavra, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus amigos e amigas, tenham um santo domingo, abençoado por Deus. Amém.